Olá, turminha do quarto ano! Sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Nossa aula de hoje será de matemática e nós vamos estudar medidas de temperatura, probabilidade e estatística. Preparados? Então vamos lá, dar início à nossa aula de hoje. Façam a agenda 19/11/2020. Disciplina Matemática. Conteúdo: medidas de temperatura e probabilidade e estatística. Atividade: páginas 287, 288, 291, 292, 293 e 295. E nós faremos a correção da aula passada das páginas 281 a 284. Vamos começar pela correção da aula passada. Página 281, primeira questão. Observe as ilustrações e faça o que se pede. Esta jarra tem capacidade para 1 litro de suco. Se estiver cheia, quantos copos de 1/4 de litros poderei encher? Desenhe. Então, tá aí o desenho. Dessa forma. B. Tenho 8 copos com 1/4 de litro de água em cada um deles. Quantas jarras de 1 litro poderei encher? Desenhe. Então, também está o desenho da jarra. Segunda questão. Observe cada embalagem e escreva por extenso a medida que indica a sua capacidade. Então, 350 mililitros de refrigerante, 200 mililitros, 1,5 litro e 1 litro. Converse com os colegas e tente descobrir o que essas embalagens têm em comum. Então, todas elas são recicláveis. Terceira questão. Complete as igualdades. Então, aí nós temos o modelo e vamos completar os itens com as igualdades. Quarta questão. Complete com a unidade de medida adequada, litro ou mililitro. O item A. Tiago tomou um copo de 300 mililitros de suco de laranja. B. Sandra comprou uma panela de pressão com 7 litros de capacidade. C. Renato molha as plantas usando um regador de 5 litros. D. Rosa comprou uma garrafa térmica de 1.500 mililitros. Quinta questão. Na sua opinião, qual é a capacidade dos objetos abaixo? A. 250 mililitros. B. 15 mililitros. C. 500 litros. E D. Também 500 litros. Página 283, primeira questão. Um carro percorre em média 12 quilômetros com 1 litro de gasolina. Para percorrer 1.140 quilômetros, quantos litros de gasolina aproximadamente esse automóvel consumirá? Então, é só nós fazermos a divisão. Então, esse automóvel consumirá aproximadamente 95 litros de gasolina. 2. Sabendo que é aconselhável ingerir em média 2 litros de água por dia, quantos copos de 200 ml de água devemos consumir por dia? Então, também é só fazer a divisão. Devemos consumir 8 copos de 250 mililitros de água por dia.
Terceira questão. No aniversário de Rebeca, foram consumidos 18 copos de 300 ml de suco de laranja e 20 caixinhas de 200 ml de suco de goiaba. Quantos litros de suco foram consumidos ao todo? Então, nós vamos fazer três continhas. 18 vezes 300, que é os 18 copos vezes 300 mililitros. E depois vamos fazer 20 caixinhas vezes 200 mililitros. Então, com o resultado dos dois, nós vamos somar e chegar ao resultado final. Foram consumidos ao todo 9,4 litros de suco. Quarta questão. Fabiana ganhou um filhote de gato que toma 350 mililitros de água por dia. Quantos litros de água ele tomará em 30 dias? Então, é só fazermos a multiplicação. Ele tomará 10,5 litros de água em 30 dias. Quinta questão. Um dromedário bebe até 140 litros de água em 10 minutos. Quantos litros de água ele bebe em 11 minutos? Então, vamos fazer a continha. 14 vezes 11, que vai dar igual a 154. Ele bebe 154 litros de água em 11 minutos. Sexta questão. Uma torneira gotejando desperdiça, em média, 46 litros de água por dia. Quantas garrafas de 1,5 litro poderiam ser enchidas com o que foi desperdiçado durante uma semana e 2 dias? Então, primeiro nós vamos fazer a continha de multiplicação. 46 vezes 9. Depois, nós vamos fazer a divisão com o resultado 4.140 dividido por 15. Então, poderia ser enchida 276 garrafas de 1,5 litro de água. Sétima questão. Rubens precisa tomar 5 ml de xarope 2 vezes ao dia durante 10 dias. Se o frasco do remédio tem 200 ml, sobrará ou faltará xarope? Quantos mililitros? Então, é só fazermos a continha de subtração. 200 menos 100. Sobrarão 100 ml de xarope. E agora vamos ver o conteúdo da aula de hoje. Unidade de medida, graus Celsius. Você já viu algum tipo de termômetro? Onde? Geralmente nós temos esse termômetro em casa. Por que esse termômetro estava nesse local? Para medir a temperatura. Podemos usar um termômetro como instrumento de medida. Então, observe os diferentes modelos de termômetro. Então, o termômetro ele serve para medir a nossa temperatura, a temperatura do ar. Então, podemos usar termômetros como instrumentos de medida. Olha só, o primeiro termômetro é um termômetro digital e serve para medir a temperatura do nosso corpo. A segunda é um termômetro que serve para medir a temperatura do ar, temperatura do tempo. E a terceira também é um termômetro que serve para medir a nossa temperatura. Esse termômetro é um termômetro mais convencional. Termômetro digital, termômetro de rua e termômetro de álcool.
No Brasil, costumamos usar o grau Celsius para expressar temperaturas. Seu símbolo é esse Czinho com a bolinha do lado. Veja a temperatura que cada um dos termômetros está marcando. Observe a imagem. Então, esse é um termômetro de rua e ele está marcando 25 graus. E agora vamos ver probabilidade e estatística. A turma do 4º ano quer decidir quem vai começar uma brincadeira. Para isso, cada uma das crianças abaixo vai colocar uma tira de papel com o próprio nome em uma caixa. Depois, farão um sorteio. Olha só, essa é a turma do 4º ano. Se vocês observarem, umas crianças estão de calça, outras estão de short, outras estão de bermuda. Chance. Quando eu falo em possibilidade, eu estou falando em chance. Na turma, há 21 alunos. Desses alunos, 12 estão de bermudas. Assim, há 12 possibilidades de sortear um aluno de bermudas em um total de 21 alunos. Nesse caso, podemos dizer que a chance de um aluno de bermudas ser sorteado ao acaso é de 12 em 21 possibilidades, ou simplesmente 12 em 21. Por que 12? Porque 12 são os alunos de bermuda e 21 é o total que há na sala, na turma. Considerando que na turma há 9 alunos vestindo calças. A chance de um aluno de calça ser sorteado é de 9 em 21. Logo nessa turma do 4º ano, a chance do aluno ser sorteado de bermudas é maior do que a chance do aluno sorteado de calças. Por quê? Porque há mais alunos de bermudas do que de calças. Então, isso se chama probabilidade. E agora vamos ver um pouquinho de probabilidade e estatística. Alguém já ouviu falar em alguma dessas palavras? Então, vamos ver o que significa. Quando você pergunta, qual é a chance do meu time ganhar? É o mesmo que dizer, qual é a probabilidade do meu time ganhar? Então, a probabilidade, ela associa números às chances de um determinado resultado ocorrer. Então, quando eu falo em probabilidade, eu estou dizendo que é uma possibilidade ou uma chance. Vamos ver aqui um exemplo. Uma moeda possui 2 lados, cara e coroa. Então, qual é a probabilidade de jogarmos a moeda para o alto e cair o lado coroa para cima? A probabilidade é 1 em 2, pois são 2 lados e somente um é coroa. Vamos ver outro exemplo. Aqui nós temos uma caixa com alguns bombons. Quantos bombons tem na caixa? 8. 6 bombons vermelhos e 2 azul. Então, observando a imagem ao lado, responda: qual é a probabilidade de uma pessoa de olhos fechados pegar um bombom de embalagem azul? Então, a probabilidade é 2 em 8, pois há 8 bombons no total, porém, somente 2 têm embalagem azul. Então, ela tem 2 chances de pegar uma embalagem azul, 2 em 8. Então, isso se chama probabilidade. Estatística. O que é estatística?
parte da matemática que cuida da coleta e organização de informações em tabelas e gráficos. Então, como assim coleta, tia? Coletar é quando se vai pesquisar sobre um determinado assunto, você obtém os números de pessoas que responderam, aí você vai organizar isso tudo em tabelas e gráficos. Por exemplo, uma pesquisa eleitoral. Então, eu vou coletar todas aquelas pessoas que responderam e vou organizar essas respostas em tabelas e gráficos. Aqui nós temos dois tipos de gráficos: o gráfico de coluna e o gráfico circular. Então, estatística é isso, é parte da matemática que cuida da coleta e organização de informações em tabelas e gráficos. E agora vamos praticar exercícios, páginas 287, 288, 291, 292, 293 e 295. Pause o vídeo, resolva as questões, depois pode dar o play e vamos fazer a correção. Página 287, primeira questão. Observe no gráfico abaixo as temperaturas máximas e mínima prevista para as capitais de alguns estados brasileiros para o dia 27 de março de 2019. O item A. Quais foram as temperaturas máximas e mínima prevista para a capital de Minas Gerais? Máxima 30 graus e mínima 15 graus. B. Qual é a temperatura máxima prevista para Porto Velho? 30 graus. C. Em qual dessas capitais a temperatura máxima prevista foi a maior? Manaus. D. Qual a diferença entre as temperaturas máxima e mínima prevista para esse dia em Vitória? 31 graus menos 22 graus, então igual a 9 graus. Quais foram as temperaturas máxima e mínima previstas para as capitais dos estados da região onde você mora? Então, aqui na resposta saiu de acordo com o livro, mas a nossa resposta é 22 graus e 30 graus. Página 288. Pesquise a previsão de temperaturas máxima e mínima no município onde você mora para os próximos 5 dias. Depois, registre na tabela abaixo e dê um título a ela. Então, as respostas vão ser de acordo com as pesquisas de vocês, tá? Página 291. Primeira questão. Lucas e Joana estão brincando de lançar dados. Observe a cena acima e responda. A. Quando um dado é lançado, quantos são os resultados possíveis? 6 resultados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. Qual é a chance de sair um número par e de sair um número ímpar? Par. 3 em 6, ímpar, 3 em 6. C. Qual a chance de sair um número menor que 4? 3 em 6. D. Qual a chance de sair um número maior que 2? 4 em 6. E. No lançamento do dado, há mais chance de sair um número menor que 6 ou maior que 3? Menor do que 6. Segunda questão. Observe as fichas abaixo. Joel vai sortear ao acaso, sem olhar, uma das fichas.
Qual a chance de ele sortear? O item A, o número 7, 1 em 9. B, o número 1, 1 em 9. C, um número ímpar, 5 em 9. D, um número par, 4 em 9. Página 292. Comunicando informações. Veja o resultado de uma pesquisa feita com os alunos das turmas do 4º ano após visita ao zoológico. Acompanhe algumas perguntas que a professora precisou responder para analisar o resultado da pesquisa. A. Quantos alunos responderam a essa pesquisa? 155 alunos. B. Qual foi o animal mais votado pelos alunos do 4º ano? Tigre. C. Qual foi o menos votado? Camelo. D. Quais animais foram citados nessa pesquisa? Tigre, elefante, girafa, camelo e macaco. Com as informações obtidas nessa análise, a professora fez uma síntese do resultado da pesquisa. Leia e complete. Todos os 155 alunos do 4º ano da escola Placa de Ouro escolheram um animal preferido. O tigre foi o animal mais votado, recebeu 50 votos. O animal menos votado foi o camelo, com apenas 10 votos. Outros animais, além desses, foram citados pelos alunos. São eles o elefante, a girafa e o macaco. Página 293. Primeira questão. Observe na tabela os esportes que conquistaram medalhas para o Brasil nos Jogos Olímpicos do Verão até 2016. O item A. Quais desses esportes trouxe mais medalhas em todos os Jogos Olímpicos de Verão? E qual trouxe menos? Vôlei e basquete. B. Qual esporte não conseguiu medalha de ouro? Basquete. Segunda questão. Observe a tabela acima, continue a colorir as colunas para mostrar o número de medalhas conquistadas nos esportes a seguir. Então, tá aqui a nossa resposta. 295. Primeira questão. No Brasil, várias línguas indígenas estão desaparecendo. O gráfico abaixo traz o número aproximado de falantes de alguma dessas línguas ameaçadas de extinção. Com base no gráfico, responda às questões. Então, essas são as respostas da 295. Meus amores, nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.